na pandemia nossa de cada dia, é fundamental encontrar uns bolsões de oxigênio para conseguir respirar, arranjar algum alento ou até mesmo uma esperança. Para mim, esse lugar é uma rede, a rede de sementes do Xingu. Bem-vindos ao novo episódio da série A Pandemia Nossa de Cada Dia. Hoje eu quero muito falar sobre a rede de sementes do Xingu. A rede de sementes do Xingu é uma rede que tem 13 anos, já coletou quase 250 toneladas de sementes de mais de 200 espécies diferentes. Tem mais de 500 coletores de semente e já restaurou mais de 6.000 hectares de florestas na bacia do Xingu e do Rio Araguaia, tanto de florestas quanto de áreas de cerrado. Eu queria começar com as palavras da Amanda Horta, com as quais ela abriu o seu diagnóstico socioeconômico e antropológico da dinâmica de funcionamento da rede. Ela diz: quando eu deixava a casa onde me hospedei na aldeia Moigu do povo Iquipeng para coletar sementes florestais com outras mulheres, outras famílias, Curipó me dizia Oeman Menem. Literalmente, a expressão significa vê seu caminho. A tradução mais acertada, porém, segundo a minha amiga Curipó, seria cuidado. Aos poucos, eu percebera ser essa a grande máxima da existência Iquipeng, pois o mundo que eles habitam é habitado também por uma miríade de outros seres, e cada ato, na aldeia, na floresta ou em qualquer outro lugar, pode sempre vir a desagradar alguém. Por isso, é preciso ver seu caminho, conhecer as regras, atentar-se aos sons, aos cheiros, aos astros. É preciso estar atento e encontrar a boa medida entre a produção da vida, os alimentos vindos da roça, da caça e da coleta, e da morte. A vingança dos espíritos, donos dos animais caçados, dos vegetais arrancados, dos frutos extraídos. É nesse momento da pandemia nossa de cada dia, quando fica cada vez mais evidente que a pandemia não é uma mera casualidade, não é um acaso, um azar, e é sim resultado das formas com as quais a gente lida com a natureza, quando também não é possível mais continuar vivendo da mesma forma, querer que pandemias, crise climática e todas as outras consequências simplesmente desapareçam, ou que surja uma solução tecnológica miraculosa para tudo isso. Mas também nesse momento onde a maioria das pessoas tem muita dificuldade em imaginar outros jeitos de viver, é nesse momento que o cuidado de quem enxerga o seu caminho, respeita os outros seres com os quais compartilhamos o nosso planeta, entende as regras e consegue encontrar boa medida entre a produção da vida e da morte, é nesse momento que tudo isso é fundamental. Mas isso é muito raro. O nosso imaginário está de tal forma colonizado que só conseguimos acreditar que tem um jeito certo de estar no mundo. Mas esse jeito certo, na verdade, é completamente errado. Ele destrói os outros mundos, ele acaba com as florestas, ele ignora a natureza, altera o clima e cria condições para surtos de doenças mortais. Esse jeito de estar no mundo não respeita a diversidade, não sabe a boa medida entre a produção da vida e da morte, e vai certamente nos destruir. É preciso apostar em outras alternativas. É preciso acabar com o preconceito, com a discriminação, com o racismo que condena comunidades locais, agricultores familiares e povos indígenas ao descaso, ao desrespeito e à morte. E é aqui que a experiência da rede de sementes do Xingu se torna ainda mais fundamental, ainda mais visceral. Um exemplo vivo de uma outra forma de estar no mundo, inspirado na diversidade,
mostrando que a floresta não é um mero coletivo de árvores. Assim como a restauração florestal não se faz apenas somando coletores e plantios, sem identidade nem peculiaridades. Os envolvidos na rede de sementes do Xingu fazem parte dos grupos considerados historicamente como periféricos. Isso faz com que a reprodução de seus modos de vida seja uma luta constante. Estar na rede significa, claro, mais renda, mas significa também ter mais voz, significa ser alçado a protagonista do seu próprio destino, significa ressignificar o que é periférico e o que é central. Como é possível que a floresta e seus povos estejam na periferia do mundo, nas bordas da humanidade, como diz o Ailton Krenak? O que poderia ser mais central? Esse mundo prende crises, doenças e morte. O trabalho da rede é fundamentalmente reconstruir lugares por inteiro, devolver a eles a alma, restabelecer o espaço para que os espíritos voltem a habitar ali. E com eles, os pequenos insetos, os cogumelos, as minhocas, as raízes, lagartas e lagartixas, aranhas, libélulas, vida por inteiro. A técnica mais utilizada pela rede é a muvuca. A muvuca é uma mistura de sementes de espécies diversas para ser plantada de uma vez só, mimetizando a forma pela qual a natureza recompõe seus ambientes naturais destruídos. A muvuca é uma ode à diversidade, uma inspiração que se traduz na forma com que a rede trabalha, fazendo que todos possam agir de acordo com seus modos de fazer, transformando todo mundo, índios e índias, agricultoras e agricultores, coletores e coletoras, técnicas e técnicos, fazendeiras e fazendeiros, pesquisadores e pesquisadoras em agentes, componentes de um mosaico de formas de estar no mundo, que resulta numa nova floresta. Trata-se de costurar as duas pontas que dividem o abismo que separa natureza e cultura. Como se pudesse haver alguma cultura humana que não estivesse umbilicalmente ligada à natureza. Mostrar linha e agulha para essa costura. Saber que pontos dar nesse momento é uma demonstração de força, de criatividade. Mas mais que isso, é uma cunha que permite abrir um espaço para sonhar com um outro futuro. Trata-se também de entender onde é o centro do mundo. Saber que o presente é uma máquina de fazer futuros, mas que não existirá futuro sem que os povos da floresta e a floresta sejam os protagonistas centrais. Esse é um momento extraordinário da humanidade, é um momento do avesso, do avesso, do avesso, onde se admite que essa civilização fracassou, mas que muitos ainda lutam para preservar seus privilégios e não admitir suas responsabilidades. Andar na contramão, restaurar quando a regra é destruir, semear diversidade quando a norma é promover as monoculturas agrícolas, as monoculturas de pecuária, as monoculturas da mente, clamar que é possível quando tudo parece dizer que é impossível, é um alimento que tanto precisamos nesse momento. Por esse pequeno espaço, aberto com a cunha do trabalho da rede de sementes do Xingu, poderão passar florestas inteiras, outras possibilidades de estar no mundo, e se tivermos sorte, um bom punhado de esperança.